Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. A frase que dá início ao episódio de hoje não podia ter tido autor mais ilustre, Luís Vaz de Camões. Arruaceiro, mulherengo, aventureiro e absolutamente original, incrível, criativo, poeta maior. Como é que ele escreveu os Lusíadas à mão, com uma pena, a molhar a ponta da pena? Eu não faço a mínima ideia. Mas dizer as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Eu acho que não há ninguém que não saiba dizer isto. Pronto, o início dos Lusíadas. Uma vez uma amiga minha perguntou-me: mas para que é que isto serve? Para nada. E eu disse: olha, não sei. Agora já sei, serve-me para fazer a introdução de um episódio da Maldição de Cassandra. De facto, o saber não ocupa lugar. Camões referia-se, obviamente, a Dom Fernando I, filho de Dom Pedro I, aquele homem, Dom Pedro Cruel ou Dom Pedro Justo, há os dois cognomes, que mandou exumar o cadáver da Inês de Castro, a amada dele, e a tornou rainha depois de morta. Uma coisa horrível. E depois mandou os que a tinham matado prestarem-lhe vassalagem antes de os matar. Pronto. E Dom Fernando era um fracote qualquer, depois morreu, deixou a Dona Leonor Teles, que era a mulher dele, que era amantizada com o condandeiro, que era espanhol, e depois corria a risco da coroa portuguesa e parar a Espanha, porque a filha dele era casada com um rei espanhol, e depois o mestre Davis assassinou o condandeiro e aquilo foi uma confusão, e o que é certo é que, graças a isso tudo, depois tornou-se Dom João I, casou com a Dona Filipa de Lencastre e foram os pais da encíclica geração, e terminou com a Casa de Borgonha em Portugal e deu origem à Casa de Viz. Dos reis da encíclica geração, há um que eu gosto particularmente, que era o Infante Dom Henrique, que foi o grande motor dos descobrimentos e todo o conhecimento náutico que Portugal tinha na altura. Por sinal era gay, mas isso não interessa para nada e só mostra que a orientação sexual de uma pessoa não tem nada a ver com as capacidades dela. E pronto. Tudo isto para puxar para o século XXI. O que Camões disse aplica-se a todo o tempo. Sempre que há lideranças fracas, os povos tornam-se pusilânimes, tornam-se fracos, tornam-se mesquinhos, pequeninos, manipuláveis. Sobretudo hoje em dia, quando não se lê, quando não se pensa. Outro dia saiu um relatório da OCDE, no caso em Portugal, em cada 10 pessoas, 3 não conseguem ler mais do que uma mensagem curta. E onde é que as pessoas vão buscar informação? À internet. Eu lembro-me quando foi a invasão não, aquela escaramuça entre Israel e o Irão, 24 horas depois vi no X, no Twitter, um vídeo e dizia assim: Tel Aviv hoje à noite. Portanto, Tel Aviv destruído, com os vidros partidos, uns prédios lixados, umas coisas. Um amigo meu, passado umas horas, mandou-me um vídeo, o mesmo vídeo, de outra origem, e dizia assim: Teherão esta noite. Era o mesmo vídeo. Portanto, fazem muito bem, mas muito bem mesmo, em continuarem a informar-se através da internet. É que não há nada de mais credível. A lavadora que não há, não leiam. Ou seja, quem só tivesse visto um vídeo estava convencidíssimo que aquela era a verdade. E quem só tivesse o outro também estava convencido que aquilo era a verdade. Nenhuma nem outra eram verdade. Se calhar o vídeo era de outra circunstância qualquer, no outro lado qualquer. E não estava lá o nome das ruas e a gente não pode saber. E Maquiavel dizia que um príncipe era preferível ser temido do que amado.
Eu, por acaso, minha opinião é que nem temido nem amado. Deve ser respeitado. Deve ter a confiança do povo. Há uma pequena diferença. É que o temor e o amor são emocionais. A confiança e o respeito são estruturais. Conquista-se, demora tempo, mas perdura. Infelizmente, os líderes atuais, e estou a ser completamente transversal, não valem nada. São líderes fracos. Logo, fazem fraca a forte gente. Obviamente, pôr de parte deste saco 2 líderes que acho que conquistaram o respeito e a confiança dos seus povos. O Lula do Brasil e o Xi Jinping na China. Não tem nada a ver com a minha opinião pessoal, se gosto de um, se gosto do outro, se não gosto de nenhum, não tem nada a ver com isso. Sei que ambos foram temperados a ferro, a fogo, a aço. Têm uma resistência à frustração altíssima. E isso faz a diferença. Não tem nada a ver com Chávez, uma degenerescência do anterior, que eu agora não me lembro o nome, daqui a um bocado já me lembro, nem com o Cor de Laranja, nem com o Montenegro em Portugal, nem com o de Inglaterra. Não tem nada a ver. Nada. Nem com Macron, ou mesmo com Marine Le Pen, coitadita, faz a sua alma. Essas lideranças conduziram o mundo ao estado em que está. O episódio de quinta-feira, que estava para ser o 2, vai ser um alerta e uma reflexão muito mais aprofundada, claro. Eu vi o discurso de Trump naquela espécie de velório do Charlie Kirk, com efeitos pirotécnicos, ele a avisar que não gosta dos seus opositores, não lhes deseja nada de bom, ou seja, a declarar uma declaração de guerra. Um líder forte não faz isto. Jamais. Jamais. É muito mais calculista. Aliás, os Estados Unidos, agora que o Charlie Kirk morreu e que a mulher dele é que o vai suceder na liderança do movimento Turning Point, cuidado, porque vai ser muito mais incisivo do que ele era, muito mais manipuladora, vai ser muito pior. Não há nada pior do que uma mulher ressentida. Uma mulher ressentida é capaz de uma impiedade total, de forma que o tom dos discursos vai subir e muito. Aliás, os Estados Unidos, armados até aos dentes, sem liderança democrata, não há. São fracos. Só havia um que tem carisma suficiente para encabeçar um movimento. Mas ele nunca será, porque é considerado de extrema esquerda, que é o Bernie Sanders, inteligente, enérgico, carismático, capaz, motivador, catalisador de multidões. Os jovens estão todos com ele. Mas não chega. Porque o homem é considerado de extrema esquerda, quer dizer, na Europa seria considerado um centro-esquerda, moderado, mas é eles, coitados. E depois aquele macartismo que lhes está enraizado. Eu não sei até que ponto é que os Estados Unidos não estão à beira de uma guerra civil. As lideranças fracas fazem isto. Em Portugal não estamos à beira de uma guerra civil, graças a Deus, mas estamos à beira de viver tempos negríssimos quando aceita descoisos formar governo.
Ora, porquê é que aceita discursos vai formar governo? Por lideranças fracas em termos transversais, meus amigos, aqui não há inocentes. E então emerge um coiso irrequieto e pespinento, como diria a minha avó, que por gritar e por se pôr em bicos dos pés e perguntar quantos são, eu vou-me a eles que eu mato, e depois nunca matam, a gente já sabe quanto matam. Os que falam, cão que ladra não morde. Mas põe-se muito em bicos dos pés e grita muito, e a comunicação social anda com ele ao colo, e as pessoas dizem que tudo o que ele diz é verdade. Lá está um povo pouco informado, que não lê, que se informa unicamente através de redes sociais ou internet no geral, de forma que não tem acesso, não quer ter acesso, não consegue ter acesso a informação fidedigna. E a esquerda, centro-esquerda, mais liberal, mais moderada, menos moderada, mais liberal, menos liberal, não tem um líder à altura. Sim, não vão dizer que a Mariana Mortágua alguma vez conseguiria ser, ou teria capacidade, ela e o Bloco de Esquerda, de ser governo. Mas o LIVRE também não tem, por muito carismático e por muito bem que saiba falar o seu líder, que é o Rui Tavares, o PCP também tem, e o PS está nas ruas da amargura. Acabou. Em França é igual. Quais melanchou, quais carapuça. Em Inglaterra, o Starmer, já me lembrei do nome do homem, também não tem, é um líder fraco, e é por isso que o Farage está a emergir. Não é que o Farage seja forte, mas corresponde ao coiso. Metem-se em bicos de pés, dizem disparates e convencem os desinformados. Fraco o rei, fraca faz a forte gente. Já sabem, #resiste sempre. Através de leituras, também é uma forma de resistência. Ser culto, ser informado, não ser manipulável. Bora lá. E, posto isto, se gostam de uma lição de fé de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a fazer comentários, a desafiar-me. Please. Sem a vossa ajuda, não consigo continuar a crescer. Até breve.